Será que viemos dos macacos mesmo? As raízes comuns. Imagine um tempo distante, onde a Terra era um vasto mosaico de florestas densas e savanas abertas, habitadas por criaturas que hoje parecem tão diferentes de nós. Em meio a esse cenário primordial, nossos ancestrais compartilharam o planeta com primatas que, embora semelhantes em alguns aspectos, seguiram seus próprios caminhos evolutivos. Essa conexão ancestral é como um fio invisível que nos ligamos a eles, revelando um passado fascinante. As semelhanças entre humanos e macacos são inegáveis. Desde as mãos ágeis que utilizamos para criar ferramentas até os olhares expressivos que trocamos em momentos de alegria ou dor, cada detalhe conta uma história de adaptação e sobrevivência. Pense nas expressões faciais que usamos para comunicar emoções. Elas ecoam os gestos dos primatas que nos precederam. Essa linguagem não verbal é um testemunho de nossa herança comum. À medida que exploramos essa relação, somos levados a refletir sobre o que realmente significa ser humano. As características que nos definem a capacidade de amar, de rir e até mesmo de sonhar têm raízes profundas nas interações sociais dos nossos ancestrais. E enquanto observamos os macacos em seu habitat natural, percebemos que eles também possuem laços familiares fortes e uma dinâmica social complexa. Agora, imagine como a seleção natural começou a atuar sobre essas espécies. O ambiente desafiador apresenta adaptações constantes, e cada pequena mudança pode significar a diferença entre a sobrevivência e a extinção. Assim, o fio da evolução se esticava e se entrelaçava, criando um padrão intricado que ainda estamos tentando decifrar. E aqui surge uma pergunta intrigante: como a seleção natural moldou não apenas os macacos, mas também os humanos? Essa questão nos leva ao próximo capítulo de nossa história evolutiva, onde o papel da seleção natural se torna um protagonista essencial na trama da vida. O papel da seleção natural. Num mundo onde a luta pela sobrevivência era a norma, a seleção natural emergente como uma força poderosa, moldando o destino de inúmeras espécies. Imagine um cenário vibrante, repleto de desafios, previsões espreitando nas sombras, mudanças climáticas imprevisíveis e recursos escassos. Nesse ambiente hostil, apenas os mais adaptáveis conseguem prosperar. Visualize um grupo de primatas que, por acaso ou necessidade, desenvolveram características que lhes permitiram explorar novas fontes de alimentos. Aqueles com membros mais longos e ágeis conseguiram alcançar frutas suculentas em galhos altos, enquanto outros, com sentidos aguçados, perceberam perigos iminentes. Essa luta constante pela sobrevivência não era apenas uma questão de força, era uma dança complexa de adaptação e mudança. A seleção natural atuou como um artista invisível, esculpindo cada geração com as ferramentas da hereditariedade. As características que favoreciam a sobrevivência foram transmitidas para os descendentes, enquanto aquelas que não eram úteis se dissiparam com o tempo. Assim, a evolução se tornou um processo dinâmico e contínuo, onde cada pequena vantagem contava. Mas o que acontece quando essas adaptações se tornam mais do que respostas simples ao ambiente? À medida que as primatas se tornavam mais sociais, desenvolviam laços familiares e interações complexas, surgiam novas ações seletivas. A comunicação entre eles se tornou vital para a sobrevivência do grupo. Aqueles que conseguiram expressar emoções e alertar sobre perigos tinham mais chances de sobreviver e reproduzir. Essa nova dinâmica nos leva a refletir sobre como o ambiente moldou não apenas o corpo, mas também a mente dessas primatas. E enquanto as adaptações físicas eram fascinantes, o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. O surgimento da linguagem e da cultura estava prestes a transformar radicalmente a trajetória de evolução. Assim, à medida que avançamos para o próximo capítulo desta história envolvente, somos convidados a explorar a importância do ambiente na formação das espécies. Como as mudanças em nosso redor influenciaram não apenas os macacos, mas também os nossos ancestrais humanos? Essa pergunta aguarda por respostas intrigantes. A importância do ambiente. Imagine-se em uma vasta savana, onde o sol brilha intensamente e os ventos sopram suavemente, trazendo consigo o cheiro da terra e das plantas.
Esse ambiente, repleto de desafios e oportunidades, não é apenas um cenário, é um personagem ativo na narrativa da evolução. Aqui, a luta pela sobrevivência se entrelaça com as mudanças climáticas e geográficas que moldaram a vida de nossos ancestrais. À medida que as estações mudavam, a flora e a fauna da região também se transformavam. A escassez de alimentos forçou os primatas a explorar novos habitats, e essa busca incessante por recursos os levou a desenvolver habilidades inovadoras. Imagine um grupo de primatas que, diante da falta de frutas em suas árvores habituais, decide aventurar-se em terrenos desconhecidos. Essa coragem não apenas ampliava seu território, como também testava seus limites. O ambiente, com suas armadilhas e recompensas, otimizadas adaptações constantes. Aqueles que aprenderam a usar ferramentas rudimentares para quebrar nozes ou caçar pequenos animais não apenas sobreviveriam, eles prosperariam. A natureza se tornou um campo de batalha onde a inteligência e a criatividade eram tão cruciais quanto a força física. Enquanto isso, a interação social entre as primatas se torna mais complexa. O ambiente desafiador encorajava a formação de grupos de pessoas, onde o compartilhamento de informações e recursos se tornava vital. Imagine as primeiras vozes de comunicação entre eles, gestos que indicavam perigos ou compartilhavam descobertas. Essa troca de conhecimento não apenas fortaleceu os laços sociais, mas também impulsionou a evolução cultural. E assim, à medida que esses primatas navegavam pelas mudanças do mundo ao seu redor, uma nova era estava prestes a surgir: o desenvolvimento da linguagem. Essa habilidade revolucionária prometia transformar não apenas como se comunicavam, mas também como pensadas e interagiam com o mundo. Com isso em mente, somos levados a considerar como essa nova forma de comunicação moldou as interações sociais e culturais dos nossos ancestrais. O próximo capítulo nos convida a explorar o surgimento da linguagem e seu papel fundamental na evolução humana. O desenvolvimento da linguagem. Imagine um momento mágico, onde o som de vozes se entrelaça com a sugestão do vento nas árvores. Em meio a esse cenário, os primatas, nossos ancestrais distantes, começam a experimentar uma nova forma de conexão. A linguagem, essa habilidade extraordinária, começa a florescer como uma flor rara em um campo vasto e inexplorado. No início, as comunicações eram simples, compostas por grunhidos e gestos, mas à medida que os desafios do ambiente se tornavam mais complexos, também se tornava evidente a necessidade de uma comunicação mais sofisticada. Pense em um grupo de primatas que, ao avistar um predador, precisa alertar rapidamente seus companheiros. Um simples grunhido já não era suficiente. Era preciso transmitir informações fornecidas sobre a direção e a gravidade da ameaça. Assim, surgem as primeiras frases de linguagem. As expressões faciais e os gestos tornam-se mais elaborados, embora sejam específicos, para adquirir significados. Essa evolução não apenas facilitou a sobrevivência, mas também fortaleceu os laços sociais dentro do grupo. A capacidade de compartilhar experiências e emoções criou um senso de comunidade que era vital para a união do grupo. À medida que as interações se tornavam mais complexas, uma linguagem evoluída em um ritmo acelerado. Os primatas vieram a contar relatos sobre caçadas bem-sucedidas ou encontros com perigos. Essas narrativas não eram apenas uma forma de comunicação, eram uma maneira de transmitir conhecimento e cultura entre gerações. Imagine como noites à luz da lua, onde os jovens aprenderam com os mais velhos, absorvendo sabedoria que moldaria seu futuro. Com o tempo, essa habilidade se tornaria um dos pilares da civilização humana. A linguagem não só permitiu a troca de ideias e informações, mas também abriu portas para o pensamento abstrato e a criatividade. O que antes era uma simples necessidade de sobrevivência se transformou em uma ferramenta poderosa para criar arte, música e até a mesma filosofia. E assim, enquanto exploramos essa revolução na comunicação, somos levados a questionar:
como essa nova capacidade moldou não apenas as interações sociais dos primatas, mas também o desenvolvimento da consciência. O próximo capítulo nos convida a mergulhar nas profundezas da mente humana e descobrir como a consciência e o pensamento abstrato emergiram desse rico panorama evolutivo. A questão da consciência. À medida que a linguagem se estabelece como um elo vital entre os indivíduos, uma nova dimensão da existência começava a emergir, a consciência. Imagine um cenário onde os primatas, agora mais comunicativos e sociais, começam a questionar não apenas o mundo ao seu redor, mas também os mesmos. Essa capacidade de introspecção era um sinal claro de que algo extraordinário estava se desenrolando. Visualize um grupo reunido sob a sombra de uma árvore frondosa. Enquanto trocam histórias e experiências, um jovem primata observa seus companheiros. Ele não percebe apenas suas expressões faciais, mas também começa a refletir sobre suas próprias emoções e pensamentos. Essa habilidade de se ver como parte de um todo maior, de entender que suas ações têm consequências, é o prenúncio de uma consciência mais profunda. A consciência permite que essas primatas não apenas respondam ao ambiente, mas também planejem o futuro. Eles partem de cenários imaginários, ponderando sobre o que pode acontecer se decidirem explorar novos territórios ou se formarem alianças com outros grupos. Essa capacidade de antecipar resultados e considerar diferentes possibilidades é uma das chaves que abrirão as portas para o desenvolvimento da cultura e da civilização. Mas essa jornada não é isenta de desafios. À medida que a consciência se aprofunda, surgem novas questões existenciais. Quem somos? Qual é o nosso lugar no mundo? Esses questionamentos não refletem apenas uma busca por identidade, mas também revelam a complexidade das relações sociais. As primatas começam a sentir empatia, a entender as dores e alegrias dos outros, criando laços ainda mais fortes dentro do grupo. Com o advento da consciência, os primatas não estão apenas vivendo, eles estão começando um sonho. E esses sonhos são o combustível para inovações e criações que moldarão o futuro. A arte surge nas paredes das cavernas, as histórias são passadas de geração em geração, e as primeiras formas de religião começam a tomar forma, tentando explicar o inexplicável. Assim, ao final dessa jornada pela evolução da consciência, percebemos que ela não é apenas um marco na história das primatas. É o alicerce sobre o qual toda a civilização humana seria construída. A capacidade de pensar criticamente e refletir sobre si mesmo não só mudou as interações sociais, mas também lançou as bases para o desenvolvimento das culturas ricas e diversificadas que conhecemos hoje. E essa evolução continua, desafiando-nos constantemente a explorar os limites da nossa própria consciência, enquanto avançamos em direção ao futuro. E aí, gostaram do vídeo? Deixe nos comentários sugestões para mais vídeos.